Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Confesso que eu estou cansado. Estou um pouco cansado esses dias. Um pouco, um pouco, um pouco distante, né, das redes e tudo mais, mas vamos lá. Não, vou fazer o que der para vocês aqui, tá? Eu confesso para vocês uma dificuldade em continuar com esse formato de orientação, pelo menos aqui tem havido uma certa flexibilização, né, com parte da pandemia, e muitos alunos têm vindo ao polo, então mesmo com as gravações, eles vêm, isso me toma um pouco de tempo, eu tenho as minhas aulas, eu tenho a orientação, eu tenho agora obrigações na pós-graduação, então está cada dia mais difícil estar vindo aqui. Eu espero que se um dia eu desaparecer e aparecer esporadicamente, mesmo assim vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, né? A gente vai sempre se falando aí. Eu sei que vocês gostam e eu gosto muito. Eu tenho nesses últimos dias visto lá no Facebook muitas demonstrações de gratidão e sinceramente eu não mereço não, o mérito é todo de vocês, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas aí, chegamos, ó, módulo B, fase 1, tá certo? Módulo B, fase 1 do ano de 2021. Lembrando que todas as fases 1 nós temos estudo de caso. Então, desta vez, um estudo de caso. Não pensem vocês que o estudo de caso é só fazer um textinho. Não é. Ele vai além, certo? O estudo de caso é uma reflexão teórica sobre uma possível hipotética prática que vai existir ali. Então vamos lá, vai. Estudo de caso, B, fase 1, ano 2021. Temos aqui a capa, temos aqui a contracapa, né? O segunda página. Quem puder ler isso aqui inteiro, eu já fiz uma vídeo aqui, um vídeo só lendo, explicando isso daqui para vocês, tá? Ele é individual, corresponde a 40% da sua média. Então, se você não fizer, ou se fizer de qualquer jeito, se tirei zero. Mesmo que você tire 100 nas APOL e nas provas, você fica só com 60. A resposta ela tem que ter de 3 a 5 mil caracteres e eu vou explicar o porquê, tá? Essa proposta ela está alinhada à exigência do exame nacional aplicado à educação superior, que é o ENAD. No ENAD, as respostas de vocês, se acaso forem convocados, tem que ter aí de 3 a 5 mil caracteres. Isso aqui já vai treinando vocês para isso. Ele é digitado no AVA, não precisa de apresentação. Poxa vida, um tema legal, hein? Ó, religião e religiosidade. Esse tema, ele, para mim, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa área. Eu sou bacharel em teologia, não atuo na área, fiz por curiosidade, fiz aqui mesmo na Uninter. E religião e religiosidade são distintas, mas se complementam, podem ser separadas. É uma coisa muito interessante, faz parte da cultura, né? Vamos ler o texto junto? Vamos? Então vamos lá, ó. O fato, né, o caso sobre o tema. A religião faz parte de um sistema cultural, envolve a relação com o transcendente e possui um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por um conjunto de pessoas. Esses elementos se desdobram, se separam em várias doutrinas, em vários símbolos. Por exemplo, para os cristãos nós temos a cruz, para os muçulmanos nós temos a estrela de a meia-lua, e aí os símbolos, né? Que influenciam costumes, roupas, culinária, modos de conviver e de ver o mundo. Sendo a religião parte da cultura, independente se você é ateu ou não, a religião ela faz parte da nossa cultura há séculos, né, há milênios. E ela sendo dinâmica, a religião também passa por reelaborações. Ela se transforma, ela se apropria das coisas da sociedade e das mudanças temporais. Dessa forma,
A religião permite conhecer o lugar onde as pessoas vivem, seus valores em uma cultura. Ela é influenciada pela cultura, mas ela também influencia a cultura daqueles que vivem em seu entorno. É uma troca constante. A religião permite um conhecimento maior dos valores que envolvem certa sociedade, principalmente os seus valores éticos. A religião ela embasa muito a ética, os costumes de uma civilização, de uma sociedade. Nós, como pedagogos, temos que reconhecer isso. Na nossa sala, nós temos umbandistas, cristãos, nós temos islâmicos, nós temos budistas, nós temos espíritas. Então, devemos, enquanto educadores, profissionais da educação, compreender essa variedade de situações religiosas, de manifestação da religiosidade que existem dentro da escola. Isso é um fato para todos nós. Tá? Cada indivíduo dentro da nossa sala de aula, de 5, 10, 15, 30, 35, eu tenho uma turma que tem 40 alunos. Cada um daqueles indivíduos, daqueles alunos, possuem a sua religião, a sua religiosidade ou a sua família alicerçada dentro de um aspecto religioso que dá a essa pessoa muitas características que são próprias dela. Então, no contexto brasileiro, por exemplo, temos a convivência de diversas religiões e é possível perceber elementos na vida cotidiana que tiveram influência de diferentes matrizes religiosas. No que tange o diálogo interreligioso, muito já se tem feito para que o respeito e a liberdade religiosa sejam garantidos em território nacional. Porém, ainda existem desafios a serem vencidos para que realmente haja o cumprimento do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que prevê que o culto religioso é livre para todos os brasileiros. Você pode ser aquela religião mais ortodoxa do cristianismo, do mundo. Eu faço parte de uma vertente cristã que é extremamente rígida nos preceitos do texto bíblico. É o seu direito. Assim como é o meu direito manifestar a minha religiosidade de outra forma. As nossas opiniões, elas vão terminar quando começa o direito à opinião do outro. Eu não posso querer impor algo, principalmente para os nossos alunos. Nossos alunos, por menores que eles sejam, possuem características que já são deles. Cada aluno é um, independente se ele tem 5, 10, 15, 20, 40 anos. Vocês aqui, eu não sei, para os vídeos de estudo de caso, ele tem sido aí, temos chegado a 4, 5 mil pessoas. Eu não posso aqui impor para nenhum de vocês a minha visão religiosa, porque ela não é certa, ela é certa para mim. Talvez para você ela não seja correta. Então o meu poder de influência nesse ponto, enquanto educador, termina quando a tua liberdade começa, certo? E nós temos que compreender isso em sala de aula. Esse é o estudo proposto aqui, né? O caso proposto. Temos aqui alguns textos muito importantes para vocês, tá? O texto aqui da Clacir Bernardi, da Maria Castilho, um texto muito legal. Temos o Relatório Internacional da Liberdade Religiosa de 2019. Temos também o texto da Constituição da República e temos as questões. Considerando o contexto mencionado acima, elabore um texto argumentativo contendo de 3 a 5 mil caracteres, contemplando os seguintes aspectos. Então nós temos 3 perguntas, tá? Cada uma com peso 30, mas aí colocamos aí 33 para cada uma delas. E aí você vai ter que colocar a sua resposta, tá? Eu não vou responder isso com vocês, eu vou ler, interpretar, dar algumas dicas, mas como eu fiz no passado, eu não vou fazer porque eu, infelizmente, encontrei textos que nós fizemos juntos aqui em sites como Passei Direto. Não tenho dúvida de que alguns alunos acabaram se apropriando disso, talvez na pressa, né? Quero eu acreditar que pegou e tal, mas então eu não monto mais, tá? O texto com vocês. Se você chegou até aqui esperando que você fosse encontrar o estudo de caso pronto, não vou nessa proposta. Vou explicar cada um dos itens e quero que você faça por você, porque você tem potencial. Você consegue fazer.
Você não precisa que eu faça por você. Você tem a sua visão de mundo. Você desenvolve o teu potencial crítico a partir das suas leituras. Beleza? Vamos lá então. A partir da leitura do texto indicado no referencial teórico, a religiosidade como elemento no desenvolvimento humano, este texto aqui, tá? Pontue o que entendeu sobre o conceito de religião e religiosidade e o seu papel na sociedade. Para exemplificar o conceito e ampliar a sua compreensão, escolha um país que não seja o Brasil, cite o nome dele e duas características do seu contexto religioso. Por exemplo, religiões presentes no território e exemplos de suas manifestações culturais, símbolos, festividades, entre outros elementos. Para responder essa primeira pergunta aqui, primeiro ponto, qual é o conceito de religiões e religiosidade? Vai lá no texto e procura aqui, ó, o conceito, tá? Ó, conceito de religião e de religiosidade, certo? Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa, ó. Que se der um Ctrl F ele aparece, tá vendo? Vamos ver aqui. A religião desenvolve uma ideia de espaço sagrado, onde a teofania acontece. Religião é uma manifestação do sagrado. Então temos aqui no meio do texto Olha lá, ele traz, ó, a religiosidade constrói um universo de reflexão, todo espacial. Os conceitos estão aqui, tá? Países, será que tem aqui? Vamos ver esse aqui, ó, país. País, paisagem, vamos por países. Não, isso aqui vocês não vão encontrar aqui, vocês vão ter que dar uma procuradinha. Recomendo, tá? Então assim, ó, estrutura do texto, beleza? Vamos lá. Primeiro você vai pontuar ali duas linhas, tá? Uma linha falando, ó, religião é isso, religiosidade é isso. Mais uma terceira linha, o papel dela na sociedade é esse. Duas ou três linhas para falar sobre o papel da sociedade. Aí você entra com o exemplo do país. Eu recomendo um país mais próximo aqui a nós, né? De repente o Paraguai, um país cristão, mas também com características religiosas diversas, né? Não é um país fechado dentro desse contexto de religiosidade. Então, fica a dica aí, o México é um país bem legal também para se pesquisar, mas vocês possuem as afinidades de vocês, as experiências de vocês. Essa primeira pergunta está bem tranquila para ser respondida, certo? A 2. Agora pensando no nosso contexto, tá? No contexto brasileiro, a partir da leitura do Relatório Internacional sobre Liberdade Religiosa, de 2019, Brasil. Presente no referencial teórico, pontue uma estratégia citada no relatório, então tem lá uma estratégia que tenha sido promovida para um maior diálogo entre as religiões, interreligioso, as religiões se conversando, e um desafio que ainda afeta a liberdade religiosa em nosso país. Articule essas questões evidenciadas com aspectos da realidade religiosa do seu estado. Você vai ter que pegar essa particularidade da tua religião, tá? Você pode, no teu íntimo, até ser contrário a isso, porque nós somos individuais. De repente você tem uma religião que prega algo e você acredita naquilo, e aquilo na sua religião é uma verdade absoluta, mas lembre-se que você, na escola, enquanto professor, não está no palco ali da sua igreja, né? No palco da tua denominação, da tua religião. Ali na escola, com o quadro atrás de você, o seu papel é de professor. Enquanto professor, você precisa respeitar a religiosidade de cada um dos seus alunos. Caso contrário, você não vai ter diálogo com eles. Aí eu posso ser budista, mas eu não preciso que o meu aluno queira ser budista. Eu posso conversar com ele sobre isso, mas jamais impor a ele esse tipo de pensamento, porque
Não é esse a ideia de escola, certo? Nós precisamos compreender a religiosidade e a religião dos nossos alunos para conversar com eles, não para transformá-los em outros iguais a nós, certo? Essa aqui está muito fácil também, está bem tranquila, é só ir lá no relatório e buscar. Agora veja que está vindo escalonado, né? Países diferentes, nosso país, agora pensando na nossa realidade local. Cite duas religiões presentes nela e exemplos de suas manifestações culturais no espaço urbano. Por exemplo, símbolos e festividades. Eu consigo pensar na Igreja Católica, nosso país é de maioria católica, que são cristãos católicos. Ah, pode pegar o cristianismo, o catolicismo e o protestantismo, né? Uma igreja aí quadrangular, uma igreja evangélica, alguma coisa assim. Cara, pode, não vejo por que não. Faz parte de uma grande religião, que é o cristianismo, mas são diferentes. Mas é interessante você pegar contrapontos, tá? Pega lá, por exemplo, um, o espiritismo com o cristianismo. Eu acho que o cristianismo não vai conseguir fugir dessa análise de vocês, porque é a religião mais presente, é uma religião mais evidente, é mais latente na nossa sociedade. É interessante fazer esse panorama dela com outra, a não ser que você tenha uma outra visão muito mais abrangente, mas mesmo assim, eu sou da Ubanda. Faz o teu contraponto com o cristianismo, ou faz o teu contraponto com o islamismo. Todas essas religiões são lindas, maravilhosas. A gente extrai delas coisas e ensinamentos muito bonitos. Então é interessante fazer isso. Depois, considerando o que pesquisou e a realidade local, descreva sua opinião como a religião e a religiosidade podem ser trabalhadas em contextos educacionais. Aqui um ponto de vista meu, tá? Meu. O trabalho deve ser voltado para o respeito mútuo, independentemente da religião. Tá? Nós temos que ensinar os nossos alunos a identificar as diferenças e respeitar essas diferenças. Jamais segregar essas diferenças, certo? Escreva de maneira sucinta, essa é uma dica, né? Elas podem ser trabalhadas com esse viés do respeito, do entendimento. Nós temos que, para emitir um juízo de valor, entender aquilo e não simplesmente ignorar aquilo, descartar aquilo. Escreva de maneira sucinta uma proposta que poderia ser desenvolvida em sua região para um maior respeito e valorização da diversidade religiosa. Um exemplo, por que não uma feira religiosa na escola? Durante a pandemia, uma feira virtual do colégio ou da escola municipal X. Então, uma semana de palestras, uma semana você chama um professor para debater com um pastor, para debater com um padre, para debater com um espírita, para debater com um líder religioso da Ubanda, do Candomblé, do Islã, enfim. Mostrar, evidenciar o respeito, a valorização de todas elas, certo? O trabalho na escola ele é voltado para essa pegada. A não ser não, eu ia falar uma coisa, a não ser que você seja de uma escola é, específica de uma denominação, mas mesmo assim, dentro dessa denominação, é preciso que haja esse respeito. É um dos maiores ensinamentos de Cristo, né? Amar ao próximo, respeitar o próximo, acolher o próximo. Fiquem com essa dica para vocês. Fez isso aqui, se 3.000 caracteres, ok. Para vocês verem os caracteres, ó, uma dica, tá? Deixa eu abrir o Word aqui. Ó, vou mostrar para vocês a dica, tá? Podem digitar no Word, depois copiar e colar lá no Ava. Eu prefiro escrever num caderno, porque eu gosto mais da escrita do manuscrito, e depois passar pro Ava. Mas aqui no Word também fecha, ó. Se eu escrever aqui uma palavra, Caio, certo? Vir aqui em revisão, eu tenho aqui contagem de palavras, ok? Olha lá, caracteres sem espaço, 4, caracteres com espaço, 4, certo? Eu vou agora escrever Caio, espaço Caio, contagem de palavras. Então eu tenho 8 caracteres sem espaço,
9 com espaços. Aqui o que você vai fazer? Você pode de repente fazer isso aqui, ó. Por que tá? Só não entendi porque tá pulando assim, não era pra pular. Mas o espaço ele vai contar um caractere, tá? Então por isso que eu tô tirando. Ó, se eu vier aqui agora, porque eu já me perdi, não sei quantos carros tem aqui na tela. A gente vem aqui contagem. Temos aqui 1159 caracteres. 1159. Opa. Ó, aqui quantos caracteres nós temos? Nessa fonte, tá? Nessa perspectiva aqui, desse jeitinho que tá, nós temos na revisão e na contagem de palavras 3.476 caracteres, tá dentro da proposta. Vai dar aí uma página sulfite do Word, por exemplo. Deixa eu colocar em Arial aqui pra gente ver como ficaria em Arial tamanho 12. É isso mesmo, ó, uma página. Certo, pessoal? Esse é o tamanho aí do texto que vocês vão ter que produzir aproximadamente. Certo? Gente, é isso. 20 minutos de vídeo. Acho que tá ótimo. Deu pra gente discutir. Discutir não. Deu pra vocês ouvirem um monólogo. E é isso. Eu espero muito mesmo que ajude vocês, tá bom? E fiquem ligados aí, eu vou tentar trazer mais conteúdos para vocês, mas espero que não fiquem chateados comigo se diminuir um pouco. Eu tinha um sonho aí de chegar a 10 mil inscritos, porque antes eu queria chegar a 1000, agora nós estamos em quase 7. Eu tenho muitas ideias, uma hora eu vou trazer essas ideias todas aqui para vocês, para ficar registrado, sabe? Eu queria transformar o canal num ambiente de estudos colaborativo, de estudos em equipe, de discussão, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta, mas além de faltar algumas coisas para nós, falta-me tempo, certo? Gente, um beijo no coração de todo mundo, um abraço, bons estudos, até o próximo vídeo aí, valeu?